Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Meu nome é Amanda e hoje vamos falar sobre uma profissão que é muito desvalorizada pela sociedade. Então, falaremos sobre gari e os coletores de lixo. Para me ajudar melhor nessa tarefa, eu estou aqui com minha amiga Eduarda, que vai explicar para vocês bem certinho a diferença entre coletores de lixo e garis. E aí, gente, tudo bem? Então, espero que vocês estejam bem. Como já foi dito, eu me chamo Eduarda e hoje eu estou aqui com a minha colega tentando explicar para vocês um pouquinho mais sobre essa profissão, sobre todo esse contexto, para vocês entenderem a importância e também é muito bom a gente saber contexto histórico, também quais são as funções realmente de um gari e quais são as funções de um coletor, porque existem diferenças, sim. E eu trago uma curiosidade que é sobre esse nome, gari. Esse nome gari foi dado em homenagem a um empresário chamado Aleixo Gari, que em 11 de outubro de 1876, ele assinou um contrato com o Ministério Imperial para fazer o serviço de limpeza da cidade do Rio de Janeiro. Então, esse nome gari foi dado em homenagem a ele. Vou explicar para vocês, então, qual é a diferença que um gari faz e um coletor de lixo faz. E o que é um gari? Bom, um gari ele é um profissional, nada mais nada menos que ligado ao serviço de limpeza pública, que faz o trabalho, então, de varrição e coleta de lixos de ruas, de avenidas e de parques de uma cidade. Ele também faz a coleta de lixo nas casas, nos prédios, seja também em parques públicos, comércio, indústria, e ele não coleta o lixo não orgânico, e hospitalar e o lixo eletrônico. Esse serviço ele precisa ser feito de forma especializada, então ele necessita de profissionais que tenham um certo treinamento que é especial para essa coleta. Um comissionamento também é bem importante, o transporte e o destino do lixo. O gari também faz outras funções, como corte de grama, a poda de árvores, lavagem e desinfectação das ruas. Ele faz a limpeza de monumentos públicos, desobrudação de valas e sarjetas, e essa profissão possui muitos riscos, às vezes mais do que a gente pensa. Um dos riscos principais e que são mais comuns são machucar as mãos com materiais cortantes contidos nos sacos de lixo, como os vidros, as lâmpadas e etc. Tanto que é recomendado que se não descartem esses lixos de maneira irresponsável para que não machuque os garis, o próximo. Dessa maneira é bom pensar no próximo, sim, porque seria interessante tomar esse cuidado. Outros riscos também são as mordidas de cachorro, porque ao pegarem um saco de lixo, enfim, pode acontecer. A falta de segurança em alguns lugares públicos por causa da criminalidade. Então, isso são uns riscos para essa profissão. Tomando conhecimento do trabalho dos coletores de lixo, então, os coletores de lixo, eles são os trabalhadores autônomos que geralmente vão executar uma atividade de forma individual, então, ou familiar. Eles fazem a coleta manual do lixo nas ruas, nos parques, nos lixões, em aterros sanitários, então, com a finalidade do aproveitamento do papel, do alumínio, do plástico. E existem riscos também, que são os mesmos dos garis, que ainda possuem acréscimo com insegurança do trabalho e da salubridade, a falta do vestuário adequado para tal trabalho e locais de coleta insalubres. Os coletores de lixo, eles são aqueles que são conhecidos como os catadores, é mais comum conhecermos por catadores. Aqueles que vão às ruas para buscar algum material reciclável que dê para vender, então, para arrecadar uma renda para a família. Então, eles são profissionais autônomos.
Espero que tenha ficado entendido, então, o que seria esse trabalho do gari, quais são suas funções e o dos coletores. E para a gente entender melhor, então, eu vou passar para minha amiga falar sobre qual é todo esse contexto histórico e algumas curiosidades para vocês. Bom, todo mundo sabe que quanto maior a cidade, maior a capacidade de consumo e de produção de restos que se tornam um lixo, que é um grande incômodo que interfere no cotidiano, na saúde e na própria estética urbana. Os primeiros relatos foi na antiguidade, na cidade de Roma. Lá eles tinham sim o sistema de esgoto, só que era uma cidade marcada por rua onde o lixo era lançado pela porta das casas. E com isso, na Baixa Idade Média, as péssimas condições de higiene, de presença de lixo e esgoto a céu aberto facilitaram enormemente a proliferação da temida peste negra. E quando começou essa peste negra, o problema do lixo urbano não era tratado pelas autoridades públicas. E só foi no ano de 1884 que as autoridades públicas realmente começaram a tratar o lixo como um problema. Eugênio o prefeito da cidade de Paris, na época, estabeleceu um decreto obrigando que os donos de prédios fornecessem latas de lixos aos locatários. As primeiras latas de lixos eram chamadas de boites poubelle, o que em português significa latas de poubelle. Então essa foi a primeira ação, que foi o início de outros projetos de limpeza urbana que passou a fornecer melhores condições higiênicas às cidades. E no Brasil, as ações iniciais de limpeza pelas vias públicas apareceram lá na época do governo imperial, em 1830, com uma lei da capital imperial que estipulava que houvesse o despachamento das ruas da cidade. No caso, que era além de retirar todo aquele lixo, determinava que fossem livrados dos mendigos, dos loucos, dos empregados e até outros animais ferozes. Uma das primeiras ações organizadas para o serviço de recolhimento do lixo urbano apareceu sim no Brasil, quando o governo imperial contratou o francês Aleixo Gary para transportar o lixo produzido no Rio de Janeiro para a ilha de Sapucaí. O sobrenome dele, como eu já falei, ele foi utilizado para a designação feita a todos os funcionários que então realizavam a coleta de lixo nas cidades. Em termos culturais, o ofício de coletor de lixo foi muito tempo desacreditado em terras brasileiras. Ele não raro, temos pessoas que reconhecem os garis como profissionais que exercem uma atividade de pouco prestígio ou pouca importância, que realmente não são valorizados. Então, atualmente, a gente tem em vista algumas campanhas de conscientização ambiental e esse agravo do problema gerado pelos lixões. Então, a ação dos garis é indispensável, é de grande importância para a gente realizar a separação das reciclagens e dos rejetos que a gente mesmo produz. Como é importante, então, valorizar isso, que, em modo geral, muitas pessoas não fariam. E trouxemos alguns relatos que realmente provam que essa profissão não é valorizada pela sociedade. Uma senhora que era varredora, se chama Maria, falou numa entrevista exatamente assim. Uma mulher olhou para mim e falou assim: "Levanta daí, você tá fedendo. Você não vai ficar no mesmo lugar que eu tô." Mulher de Raimundo, Alciene Gomes, 31 anos, também desabafa. "Sustentamos nossos filhos com esse trabalho, e me orgulho disso. Mas ainda sinto a discriminação. Vou uniformizada a qualquer lugar e às vezes sou mal atendida nas lojas. Depois, se volto com uma roupa diferente, a recepção é outra. As pessoas também não querem sentar ao meu lado nos ônibus, mas eu não ligo. O pior é quando almoçamos em espaços públicos e as pessoas quase passam por cima da gente e parecemos invisíveis." E é isso, somos Amanda e Eduarda e esse foi o nosso podcast.